Alô você, alô você. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, chefe. E aí? Cadê o Delta? Delta tá na área, né? Delta tá na área. Bacana? Pessoal, dá uma dica aqui rapidinho. Para você marcar aí no Zuckerderno, né? Você inclusive deve ter alguma informação do que eu vou falar agora, porque eu acho que eu já tratei esse assunto numa transmissão anterior. Beleza? Alô você, alô você, alô você. Bacana? Tranquilo? É isso aí, né? Perceba bem. Então, perceba bem, né? Olha, nossa palestra, né? Nossa palestra lá em Goiânia, dia 11 de março, né? Nossa palestra lá em Goiânia. Vou jogar duro, vou falar em relação ao inquérito policial à luz da jurisprudência do STF, STJ, legal? Aí eu vou analisar lá o arquivamento do inquérito policial, não é isso? Arquivamento implícito, objetivo, subjetivo, qual é a visão do STF em relação a esse tema. Eu vou falar do auto de reconhecimento de pessoas, eu vou falar se é um tolere ou um fazere, né? Qual é a visão do STF em relação a esse tema. Auto de reconstituição, aquele autor também que está sendo autuado que apresenta uma identidade falsa, né? E aí, será que está cobertado pelo princípio da não autoincriminação? A gente vai trabalhar todos esses assuntos lá e outros assuntos pertinentes ao inquérito policial, o inquérito policial em face da cláusula rebus sic stantibus. Então eu vou jogar duro lá, beleza? Não, vai ser tranquilo, até porque eu já trabalhei um pouco desse tema aqui. Se liga só no que eu vou falar. Perceba bem. Então, a palestra ela vai ser presencial, tá certo? E aí, a gente fez um esforço, né? Inclusive, eu tô até já tentando baixar mais o preço da transmissão online. A gente conseguiu um suporte para fazer uma transmissão online dessa palestra, legal? Eu estou tentando baixar esse preço, né? No online saiu por R$ 49,00, eu estou tentando baixar por 40 e presencial R$ 35,00. Estou tentando, a gente vai ver se consegue, porque tudo é um custo, né? É um custo, não tem como. E aí eu até brinco com os alunos. Os alunos às vezes eles ficam assim, ô professor, caro e tal, mas aí o cara tem coragem de pagar 200, 300 reais no Wesley Safadão. Ele vai no Wesley Safadão. Não adianta que ele vai. Eu já, aqui em Brasília, fui no show, né, também, eu gosto também. No show lá, tava lá o aluno, tal, cheio de combo e tal, todo feliz. Safadão, ele paga 300 e ele fica feliz, né? Aí você tem uma aula, né, que o prof tem que estudar muito para levar o melhor para o aluno, né, para jogar duro. Vocês já sabem que eu gosto de jogar duro. Aí ele não quer pagar uma online, ele não quer, né, ele quer tudo no Periscope, aí quebra, né? A gente ajuda e tal. Enfim, mas lá não tem como, a gente tem que pagar o auditório, pagar a transmissão, não é 0,800, entendeu não? Eu vou passar o site, acho que a inscrição vai começar a vender no site a partir de amanhã, tá certo? E aí você vai poder fazer a sua inscrição, né? No inquérito policial, eu vou abordar, inclusive agora essa visão da alteração do Estatuto da Ordem, né? E aí, será que o inquérito com a sua roupagem, né, de inquisitório, será que foi mitigado? Será que agora o inquérito é incontraditório? Né? Eu entendo que não, e aí eu vou dar a minha posição particular. Bacana? Legal? Pois bem, se liga só no que eu vou falar agora. Olha, o Zuc Lindo, o Zuc Lindo. Que dia é a palestra? Dia 11 de março. Dia 11 de março, né? Dia 11 de março, às 18 horas, né? E tem um promotor de justiça, ele vai fazer a abertura, porque essa palestra é na Associação do Ministério Público, tá certo? Tem a professora Carolina Brasil, que vai falar sobre imunidades parlamentares. Olha só que interessante, né? Ela é professora constitucional, vai tratar aí das imunidades, né, ligadas ao parlamentar. E é muito interessante esse tema, porque hoje diversos parlamentares são objetos aí de investigação, né? O jogo tá duro. Então é uma questão que pode sim ser abordada na prova. Legal? Bom dia, legal. Valeu, Pedrão. Tô em Goiânia, vou estar presente na sua palestra. Bacana, vai lá tirar uma foto com o prof e tal, manda uma selfie. E outra coisa também, né, vou levar
as camisas, pelo menos vou tentar levar 2 camisas aí, delegado e delegada em construção, né? E o prof vai sortear lá para a galera, beleza? Tranquilo? Legal? Palestra em Goiânia, Associação do Ministério Público em Goiânia, né? Estou divulgando já dia 11 de março, presencial R$ 35,00 e o online tá 49, a gente está tentando baixar para 40, vou ver se eu consigo, beleza? E eu vou abordar o tema inquérito policial à luz da jurisprudência do STF e do STJ. Eu também entendo que, né, igual o colega falou, não é brado, é razoável, né? Dá para dar o concursando, né? Dá para o concursando fazer lá a sua contribuição, né? Então ele vai lá pro Safadão, paga 500 conto e fica aí. Não é? É o 1%, né? Eu tô ligado. Aí manda, pior que ele se entrega. Ele bate fotos lá no Safadão dançando, aí ele coloca lá no Face. E aí o prof tá seguindo ele, só tá olhando. Aí ele coloca lá, tal. Aí tu vai falar da palestra, ele, professor, tá caro e tal. Aí ele tá lá na selfie, aí coloca no Instagram, ele adora divulgar que ele foi no Safadão, tá certo? Ele gosta de divulgar isso, né? Aí tá com a mesa lá, combo, joga de combo. Ziroc. 90% Zuc e 1% Safadão, é isso? Aí, ó, tá vendo? Tem que ser o contrário. É isso aí, 99%. É isso aí. Vamos lá, bacana? Olha só, ingresso do Safadão mais combo. Aí é 800 conto. E aqui em Brasília a galera gosta. É o combo, mais safadão, a galera se amarra. Você vai lá, tá lá. Eu acho legal o concurso. Pô, tá aí dando uma relaxada dele, né? Isso é legal, tá relaxando, tranquilo. Mas aí tem a palestrinha do inquérito policial à luz do STF e STJ, aí ele quer fazer tudo no periscope. Pô, quebra a galha do prof, né? Não é isso? Bacana, mas não faz passar em concurso. Não, tipo assim, pessoal, eu acho que você tem que sair pro divertimento. Não falei não, quando eu fui falar? Quando eu falei ali um pouquinho da minha história, você tem que se divertir, não tem isso não, entendeu? Pelo menos uma vez por mês, dá uma saída, vai no Safadão, manda de Ziroc e tal. Tem que ir, você tem que fazer isso, você não pode ficar igual um louco, caramba, concentrado, caramba, né? Você tem que dar uma relaxada. Compromisso com os estudos, mas tem que dar uma relaxada também. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Bacana? Vamos lá então. Prefiro a aula do prof não ser jogar duro na dança. Não, sax eu estou treinando ainda. Mas eu tenho já vídeos de tocando sax lá no Instagram, dá uma olhada. A gente na aula e tomando um Ziroc. Vamos lá. É isso aí, estou na guarda de vocês. Vamos lá, vamos começar aqui que eu tenho que ir embora. Perceba bem que o Zuc Lindo ele faz parte de uma associação criminosa. Veja que essa associação, ela se destina a traficar drogas, comércio de drogas. Perceba bem, bom dia. Perceba bem, o Zuc Lindo ele faz parte dessa associação, essa associação ela tem como finalidade comercializar drogas, inclusive ela já se encontra vendendo, comercializando, adquirindo, vendendo drogas, legal? E perceba bem que essa associação ela tem divisão de funções. E o Zuc Lindo, por ser o mais fraquinho da associação, ele recebeu a função de informar a chegada da polícia. Bacana, legal, ele recebeu a missão de informar a chegada da polícia, beleza? Ele faz até, ele participa dos lucros, dos lucros aí da associação com a venda de drogas, mas veja que ele tem uma função, ele tem a função de avisar a chegada da polícia. Perceba bem que essa associação foi investigada, a polícia logrou êxito em prender todos os associados, tá certo? Inclusive o Zuc Lindo. Eu pergunto para você, o Zuc Lindo vai responder no 37? O Zuc Lindo vai responder no 35, 36?
melhor dizendo, o Zucchinindo vai responder no 35, 33 e 37. O Zucchinindo vai responder só no 37. E aí, como é que fica? Né? A divisão de funções, a obrigação dele é só avisar a chegada da polícia. Mas ele recebe ali o lucro, né? Do comércio de drogas, ele faz parte daquela organização. E aí? Vou mandar o perceba. Perceba bem que a figura do 37, né? Figura do 37, que é o chamado, né? Colaborador, não é isso? Colaborador. Perceba bem que essa figura é uma inovação da Lei 11.343/06. Legal? Isso por quê? Porque é o seguinte, ocorria o fato, né, de pessoas associadas ao tráfico ver, né, visualizar um usuário de drogas passando na rua e chamar: chega aí, meu irmão, é o seguinte, quer fumar um crack hoje? Quero, doidinho. Beleza, tu fica aí, se a polícia chegar você avisa, beleza? Mas você não faz parte aqui da nossa associação não, você só vai dar uma colaboração, beleza? Tranquilo. Veja bem que na vigência da lei 6368, né, veja que esse cara que eventualmente passava essa informação lá para os traficantes, né, da chegada da polícia, veja que ele respondia lá no tráfico, lá no 12. Beleza? Aí o legislador falou o seguinte: olha, vamos criar, né, uma figura para esse tal de informante, né? Veja que o fogueteiro, né, que era o cara que soltava fogos lá para avisar a chegada da polícia, ele respondia no 12, lá no tráfico, junto com aquelas pessoas que estavam associadas lá, né? Se você conseguisse comprovar que ele fazia parte daquela associação, ele respondia na associação mais o 33, né? Agora, se não conseguisse comprovar que ele fazia parte da associação, pelo menos no tráfico ele respondia como partícipe, tá certo? Porque ele está colaborando de alguma forma. Beleza. Aí o legislador criou essa figura típica nova, né? Criou o 37, é a figura do informante. Perceba bem que para responder no 37, ele não pode fazer parte da associação criminosa. O 37 é destinado para aquela pessoa que ela não faz jus, né? Ela não está ali oferindo lucro do comércio de drogas. Perceba bem? Então é aquela pessoa que passa na rua, o cara chama, ó, avisa a chegada da polícia, mas ela não pode fazer parte da associação. Eu estou falando o seguinte: se ela faz parte da associação e a função dela é informar a chegada da polícia, mas ela faz parte da associação, e essa associação ela está vendendo droga, está comercializando drogas, eis que ele vai responder no 33 e no 35, pela associação e pelo comércio, e não vai responder no 37. Então não basta a questão falar que fulano está colaborando, prestando informação, não basta. A questão tem que falar: mas vem cá, é uma das funções que ele exerce na associação, ou ele não faz parte da associação? Porque se ele não fizer parte da associação, ele é 37. Agora, se ele faz parte da associação, essa informação que ele está passando, né, essa função, veja que é uma divisão de funções na associação. Aí ele vai ter que responder pela associação e pelo tráfico, né? Porque ele já, aquela organização, né, ela já está comercializando drogas. Beleza? Então fica muito esperto no que se refere ao 37. O cara, para entrar no 37, ele não pode fazer parte da associação. Porque se ele faz parte da associação, na verdade, ocorreu uma divisão de funções e a função dele é informar. Então, não há que se falar em responder no 37. Ele vai ter que responder na associação e no tráfico. Deu para entender? Então, fica esperto, né? Inclusive, eu vou passar um julgado, não é isso? De que foi presa foram presos, né, componentes de uma associação criminosa, tá certo? E
na divisão de funções, verificou-se que um desses componentes tinha a função só de informar a chegada da polícia. Veja bem que ele vai responder pelo 35, né? Associação, não é isso? O tráfico, se já começou a comercializar, e não pelo 37. Bacana? Legal? Bacana? Fica esperto no 37. Tá. Outra coisa que eu já falei aqui, agora vou aproveitar o gancho para falar de novo, em relação à figura do 37 ainda. Em relação à figura do 37 ainda. Perceba bem, que no 37 diz o seguinte, olha só, lê aqui comigo, 37, da lei de drogas. Colaborar, trazer o código para cá. 37. Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e parágrafo 1º e 34 desta lei. Perceba bem que ele fala o seguinte, olha, colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinada à prática de qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput, parágrafo 1º e 34 desta lei. Colaborar com grupo, organização ou associação destinada à prática dos delitos que eu mencionei. Perceba bem que o Zuc Lindo agora tem um cara que ele é traficante individual. Ou seja, ele não tem ninguém que ajuda ele não, mas ele vende. E o Zuc Lindo estava passando, um usuário de drogas, estava passando lá. Aí esse indivíduo, que eu vou chamar o Zuctel, que é o traficante, o Zuctel falou, Zuc Lindo, chega aí, meu irmão, quer usar uma droga? Ah, eu quero, tô doidinho. Porra, bacana. Seguinte, tu fica aí, se a polícia chegar, tu me avisa, beleza? Tranquilo? Só você me avisa aqui. Tranquilo? Ele falou, não, beleza. Aí, né, veja que a polícia conseguiu prendê-los, né? E ocorreu lá, atuação em flagrante e tal. Veja que eu pergunto o seguinte, qual é a figura típica, né, que o Zuc Lindo deve ser enquadrado? Considerando que o 37 falou o seguinte, colaborar com, não é isso? 37, olha lá, o que o 37 fala? Pega aí tua ali, né? Colaborar como informante com grupo, organização ou associação, né, destinada à prática dos delitos mencionados. Veja bem que ele está colaborando com uma pessoa só, um traficante individual. Como é que eu vou jogar no 37 se o 37 fala que tem que colaborar com uma organização, não é isso? Com uma associação. Perceba bem que, em tese, ele deveria responder no tráfico. No tráfico, lá no 33, como partícipe, né? Porque está colaborando de alguma forma. Aí, voltaria a concepção lá do 12, da época da 6368. Então, para homenagear o princípio da proporcionalidade, né? Veja bem que seria uma injustiça, perceba bem, você jogar um cara que colabora com a organização, com uma associação no 37 e um outro indivíduo que colabora com um traficante individual, você jogar lá no 33. Veja que ofende o princípio da proporcionalidade, né? Porque o cara colabora com uma pessoa só, é 33. Se colaborar com uma associação, né? 37. Então, como a doutrina resolve essa questão, né? Vez que aí você tem a aplicabilidade do princípio da analogia em Bonaparte. Analogia em Bonaparte. Então, por analogia em Bonaparte, veja que esse indivíduo que colabora apenas com um traficante individual, veja que ele vai responder no 37. Bacana? Numa questão de prova, você tem que dizer porque ele vai responder no 37. Porque o 37 fala associação, organização, o cara é um traficante individual, então você vai ter que fundamentar, né? Não é isso? É vedado o uso da analogia em direito penal, né? No outro giro, no que se refere à analogia em Bonaparte, não é isso? Né? É possível a sua aplicabilidade, é ou não é? E aí, a doutrina aponta que ele responderia no 37, não no 33, né? Responderia aqui na figura do 37, com aplicabilidade da analogia em Bonaparte.
Outra coisa importante também que tem que falar com você é que o artigo 37, né, a figura do informante, veja que não se equipara a tráfico de drogas, né? Não se equipara ao delito de tráfico de drogas, beleza? Ou seja, então não é equiparado, hediondo, a figura do 37, legal? Não se equipara aos crimes hediondos. Bacana, então, a dica rápida, eu já até comentei isso numa outra transmissão, né? Mas eu não tinha falado esse detalhe, que se refere aqui à questão da pessoa, né, que é informante, mas ela é informante que participa da associação. Eu acho que eu não tinha falado, então achei melhor gravar, né, ao vivo. Achei melhor passar essa transmissão aqui, né? Bacana, então, tô indo embora, legal? Adelante focado, dica rápida aí. À noite, de repente, eu vou jogar duro, vou pensar. Vamos lá. Eu vou falar, vou analisar os outros artigos, beleza? É porque se eu aprofundar aqui agora, eu vou ficar preso, né? Eu tenho que andar, beleza? Tranquilo? Então, 37, os artigos que eu mencionei agora também, o 35, associação, veja que você tem que ter a estabilidade, a associação não se equipara a tráfico de drogas, ou seja, associação para o tráfico não é tráfico, veja que para responder a associação você não precisa comercializar, se você realizou um pedido no telefone, manda aí a droga para venda aqui e tal, a associação realizando esse pedido, veja bem que o cara vai responder na associação e pelo tráfico, muito embora não tenha recebido a droga, beleza? A simples aquisição, simples pedido já configura, legal? Não há que se falar em tentativa não, beleza? Tranquilo? Bacana? Então ele responde na associação e no tráfico também, legal? Então, bacana? Legal? Outro ponto importante, deixa eu ver aqui se eu... Outro ponto importante, deixa eu ver o artigo aqui, não sei se eu comento com vocês agora, deixa para comentar depois. Deixa eu ver aqui. Não, vou falar uma outra aula, vou falar uma outra aula. Uma outra transmissão eu passo, beleza? Senão eu vou levar mais tempo também, eu tô vendo que eu vou ter que comentar outras coisas aqui. Bacana então, Adelante Focado, bom dia, tamo juntos. Manda aí o Adelante Focado para eu fechar aqui. Vamos lá? Tem Adelante Focado aí? Tá, outra coisa, ainda em relação ao 37, perceba bem, que essa questão da informação, veja que é informar a atuação policial, bacana? Porque se você tem uma pessoa que ela fica em um determinado local, né, próximo ao ponto de drogas, em que você chega no local e pergunta onde é que tem droga, a pessoa fala assim, é ali, inclusive leva essa pessoa lá, veja que é uma informação, mas não é uma informação da atuação policial, né? O 37 é feito para isso, é informar da atuação policial, não informar para o cliente onde tem droga. Porque se ele informa para o cliente onde tem drogas, e inclusive ele leva o cliente lá na boca, veja que ele vai responder no tráfico. E não há que se falar no 37, muito embora tenha prestado uma informação. Se liga nisso, hein? Se liga nisso. Beleza? Então o cara tá lá, ele fica lá. Meu irmão, onde é que tem droga? Drogas ali. Inclusive, não, vou te levar lá. Prestou uma informação. Mas veja que não é a informação do 37. A informação do 37 é a informação da atuação policial. O tipo penal não fala, mas o espírito do legislador foi esse. Bacana? Legal? É isso aí. Beleza? Tranquilo? Bacana. Por isso que o tipo fala, né? Informar com a organização. Informar, né? Ele fala aqui, 37, quer ver, Olha o 37. Colaborar como informante com grupo, organização, associação. É colaborar como informante da atuação policial. E não colaborar como informante, informar onde tem drogas. Não é isso? Mas onde é que tem drogas, né? Fulano de tal, né? Determinado ponto. Passava informação de onde poderia se encontrar drogas. Aí você, passava informação, colaborou com o informante 37, você vai ganhar na cabeça. Joguei duro. Você vai ganhar na cabeça. Por quê? Porque, na verdade, essa atuação dele, se ele informa onde tem drogas, inclusive ele leva a pessoa lá, ele responde no 33, não há que se falar em 37. 37 é destinada à informação, né, da atuação policial. Esse é o espírito legislador, quando ele criou o 37. É isso? É o chamado fogueteiro. Bacana? Né? Fogueteiro é o que avisa. Fogueteiro não é aquele cara que pega, diz aonde tem a droga e ainda leva o cara. Não é isso. Né?
Então, quando o espírito legislador foi nessa intenção. Bacana, então? Legal? Porque, inclusive, se você tem essa pessoa, né, que leva, que informa, está colaborando, vai respondendo 33. Né? Se, além disso, ainda faz parte daquela associação, 35 e 33. Legal, então? 37. Joguei duro? Joguei duro, né? Vou embora. Bacaninha aqui. Legal? Bacana. Legal, então, pessoal. Um abraço para vocês aí. Bota o adelante focado aqui para eu... Cadê o adelante focado? Tá top, hein? Cadê a galera? Cadê o pessoal da manhã aí?